conceito que vocês trazem aqui pro MOL é um conceito bem internacional, na verdade. E pro nosso conceito, que trabalha com uma escola de futebol premium, ele é muito bom. É uma escola de futebol que faz um plano de carreira. Bullying, xingamento, mau comportamento, agressão, tanto de pai quanto de atleta, é quebra de contrato. A gente esperava muito do Neymar, a gente esperava que o Neymar fosse trazer a Champions. Na verdade, o PSG tem uma visão bem diferente. Não tem a pretensão de revelar jogadores. A nossa pretensão é muito mais de formação, de construção do cidadão. Fala galera, vamos começar aqui mais um Pod Pulse, o seu pod fora da caixa. Hoje, comigo para receber uma das maiores escolas de futebol do mundo, o meu parceiro de Pulse, Iago Nunes. Fala galera, que honra estar com você, minha parceira, e estar recebendo esse pessoal incrível aqui, que mexe mais do que com esporte, mexe com os sonhos das pessoas. E eu venho aqui, na minha humilde boleiragem, tá? Como um belo camisa 10 e faixa, dividir um pouco com eles minha habilidade do meu futebol, né não? E hoje está aqui com a gente o Igor Pires e o Fernando Freire, que estão representando o Paris Saint-Germain, a escolinha do PSG Academy, que está vindo aqui pro Pulse. Esse foi o maior golaço de todos, com certeza. De placa, para não dizer menos, 2 cariocas, nascidos ali, talvez, na cidade mais esportista do Brasil, começando na base ali no Botafogo, né, Igor? Na verdade, eu moro em Botafogo, né? Sou nascido e criado em Botafogo, mas eu fiz a minha base de futsal, na verdade, né? Eu não joguei campo, ali no Guanabara, né? Era canhoto ou destro? Eu sou canhoto, né? Rapaz! Dá trabalho. E com ele, um cara com uma expertise que já veio pro mundo com esse pensamento: eu vou ajudar os clubes de futebol a se destacarem com a gestão esportiva. Fala um pouquinho aí de você, do Rio de Janeiro também. Niterói, né? Mais próximo ao Rio. Diferente do Igor, não joguei bola em lugar nenhum, sempre fui perna de pau mesmo. Fico no gol, né? Por causa disso. Mas é um bom tamanho pro gol, né, gente? E justamente por isso procurei trabalhar com esporte, né? Já que na parte técnica eu nunca tive o dom. Ah, que legal, cara. Galera, então assim, como vocês estão chegando aqui em Chapecó e chegando aqui no Pulse também, a gente quer contar e abrir para a galera tudo sobre o PSG e sobre a escolinha de vocês. Então contem para nós como surgiu a escolinha do PSG Academy. Então, foi meio que por acaso, né? Porque eu sou profissional de educação física, formado, sou treinador de futebol formado também. E eu tenho uma história muito significativa com o clube onde iniciou a PSG Academy aqui no Brasil, lá em Botafogo, lá no Guanabara. E tem como contar um pouquinho dessa história? Então, eu conhecia um pessoal ali da rua também, que trabalhava na prefeitura, que ajudou a desembargar a obra para a coisa acontecer ali no início, né? Com um projeto chamado Só 5, que era um projeto de futebol que os franceses trouxeram para cá, uma modalidade nova. E eles estavam procurando uma escola de futebol para fazer parte do complexo, né, das opções. E na época ainda não tinha esse projeto do Paris Saint-Germain, eles queriam uma escola de futebol. E num futebol que a gente tinha lá, dessa galera da prefeitura, eu conheci o François, que é um dos franceses que fundaram, né, o clube, junto com o Olivier e o Sidney. E aí ele me ofertou a oportunidade de estar com eles nesse projeto inicial. Ainda não tinha PSG. E aí eu fiquei esperando a resposta dele, um mês passou e nada do francês. E o coração, me ligar, como é que tava? Cadê esse cara, cadê esse cara? E aí ele me chamou pra conversar, eu falei, pô, vou atrás dele, né? Mas tudo em francês ou tinha um... Hoje ainda arranho ali um francês, mas na época zero. E aí, só tinha vontade no coração. Isso, e de trabalhar com esporte, né? Eu não consegui jogar, né? Meu pai foi jogador, mas meu pai faleceu muito novo. E aí não tive a oportunidade de nem tentar. E aí eu falei, cara, futebol é minha vida, futebol é minha vida, eu vou tentar de alguma forma estar nesse meio. E aí fui para educação física, fui me especializar, fiz o curso de treinador, né, na BTF e na CBF. Legal. E aí conheci, e aí ele falou, cara, a gente vai fazer a escola e pode ser que venha a marca, né, a bandeira do Paris Saint-Germain pro Brasil. Aí você viu uma grande oportunidade ali. Eu falei, claro, né? E aí ele falou, cara, eu preciso de 2 treinadores, né, você e mais um. Falei, pô, já tenho o Diego, né, que é um amigo que fundou com a gente lá o projeto. Trabalhava comigo já numa escola de futebol de areia, lá no Rio. E ele falou, e eu vou precisar de um coordenador também, se você quiser indicar alguém, ou se você quiser assumir, aí eu coordenar gelada, né? Falei, caraca, Paris Saint-Germain, era uma responsabilidade muito grande, né? Eu falei, uma bandeira importante no mundo, durou 2 segundos na minha mente. Falei, não, vambora, vou assumir o projeto. E aí, na época, na sua mente, bateu
aquele sentimento de jogador, vamos embora, vamos pra cima, com bola, sem bola a gente resolve? Ou o lado empreendedor ficou pensativo em relação a isso? Na verdade, eu gelei um pouco pelo peso da responsabilidade de representar uma marca como essa aqui no Brasil, né? Um projeto pioneiro. Mas, como eu falei, durou 2 segundos e vamos pra dentro, vamos pra cima. Assumir a responsabilidade. Legal, vou pegar esse gancho e vou fazer uma pergunta para você. Se a gente fosse transferir, né, o futebol para a empresa, você jogaria em qual posição? Cara, hoje eu sou o meio de campo. Por quê? Porque eu articulo, eu faço as coisas acontecerem. Na verdade, eu tenho muito apoio do Fernando, né? A gente está aqui por causa do Fernando, dos leads que ele recebe, dos contatos que ele recebe, mas eu que venho fazer toda a parte operacional, se é viável, se não é viável, conhecer. Estudo de viabilidade. Exatamente. E hoje eu acho que campo. o Camisa 10, né, ele é muito importante, todo meio corporativo, né, para conectar mesmo as áreas, né, de fazer as áreas jogarem, fazer o jogo acontecer, né. Fernando, quando você conheceu esse cara, como é que foi isso? Tem 2 anos que eu conheço o Igor, né? Eu entrei na empresa em 1º de março de 2023, eu lembro até a data. São 2 anos agora. Bateu 2 anos, né? 2 anos. É recente, o Igor tá muito mais tempo, né? 2014, né, que você começou? A gente fundou, esse papo foi em 2013. 2013. Em janeiro de 2014 a gente iniciou o projeto. 2013. Camp, e a gente tem 11 anos, né, de PSG já no Brasil. 11 anos de PSG. Caramba. Sou novato. Você é o mais novo. Novato. É que, e assim, 2013, né, vamos pensar, o futebol tava num momento de transição também, né? Eu acho que o futebol europeu tinha algumas mudanças acontecendo, a base no Brasil estava se desenvolvendo, né? A gente vê isso pelo o jogo da Copa São Paulo, como ele mudou, né? Como os atletas estão ficando mais profissionais mais cedo, né? Como é que o PSG enxerga isso? Na verdade, o PSG tem uma visão bem diferente, né, de formação do que a gente tem aqui. Nós, brasileiros, nós somos muito pelo fator resultado. Pela competição, né? E lá eles são mais pela formação. Formação do atleta e do indivíduo. Exatamente. Então, essa seria a metodologia sim, de treinamento de vocês? a gente é muito mais focado nessa formação dos indivíduos para formar um coletivo forte do que o contrário. Né? Então lá eles não são tão preocupados até o sub-17 ali, até chegar ao sub-19, que já fica mais profissional. Eles são muito mais focados pela formação individual de cada um dos seus jogadores do que títulos, do que a equipe. Então você não vê grandes destaques do Paris Saint-Germain na base. É verdade. Campeonatos, títulos, Youth League, é mais construindo, mas você vê muitos jogadores do Paris Saint-Germain na seleção nacional, na França, e em grandes clubes da Europa. Com certeza, com certeza. Ana, só compartilhando com você, olha que legal que ele trouxe. Eu lembro de uma frase do Zidane, não sei se você vai lembrar disso, que ele comentava que foi até uma crítica para o futebol brasileiro sobre o estudo, né? Que ele falava que na França a prioridade era o estudo e o conhecimento, por isso que o jogador francês é poliglota, ele tem profundidade do que ele fala, e o brasileiro às vezes ele fica ali no somebody love, né, que a gente fala. Eu não entendo muito de futebol, então eu tô aprendendo aqui com vocês também. E dentro dessa perspectiva, a gente não tem a pretensão de revelar jogadores, né? A nossa pretensão é muito mais de formação, de construção do cidadão atleta. E Pai, a gente... mãe, estão vindo, o Igor tá falando uma coisa tão preciosa para vocês, prestem bastante atenção. E hoje a gente tem um projeto muito interessante, né? Que a gente começa ali com o menino com 5, 6 anos, e faz todo o desenvolvimento dele. Claro que a gente tem um nível de competição também para quem quer, né? Mas claro, no nível escola de futebol, e a gente termina essa jornada com o intercâmbio estudantil. Então a gente faz a promoção não para clube, né? Claro que se o atleta ele quiser, se o aluno ele quiser e tiver potencial, ele vai absorver o que a gente tem para oferecer, que é um dos melhores métodos de trabalho da Europa e do mundo, mas o nosso foco hoje principal é o intercâmbio. Então a gente oferece esse trabalho, a gente tem assessoria, a gente tem showcases, que a gente traz os olheiros americanos e a gente promove eles para o high school país. Pegando um gancho aí no que você falou, né? Qual é o perfil de alunos que vocês buscam para a escolinha, né? Qual é o aluno ideal para vocês? Idade, se é só para masculino, se pode ser feminino também. Como que funciona? Na verdade, a gente não tem um perfil ideal. A gente é uma academia aberta a todos os gêneros, todos os níveis, todas as idades. A gente tem hoje a possibilidade, junto ao Paris Saint-Germain, de trabalhar de 4, 5 anos até 19. Mas a gente geralmente trabalha ali até 15, 16, porque a gente já quer que esse menino seja encaminhado para um futuro estudantil, entendeu?
E a gente aceita meninos, meninas, iniciantes, avançados, enfim, a gente tem hoje atletas que jogam em clubes e continuam com a gente pelo trabalho que a gente desenvolve, tá? E a gente acaba atingindo uma classe mais A e B por ser um conceito de escola premium, por trabalhar com uma marca internacional e a gente ter um compromisso importante com o Paris Saint-Germain, né? Então isso acaba trazendo muitos custos para a gente e isso traz uma realidade financeira um pouco mais acima. Fernando, te trazendo para o jogo, o que você sentiu de diferente dos outros clubes que você trabalhou no Paris Saint-Germain? Os outros clubes que eu trabalhei foram clubes profissionais, não foram escolas de futebol. Com escolas de futebol tá sendo o PSG o primeiro. E como é que você sentiu assim, entre escola de futebol versus o clube profissional? O que você conseguiria trazer do PSG para os clubes profissionais que você acha que valeria a pena? Eu acho que essa questão assim de não ser só apenas uma escola de futebol, é uma escola de futebol que faz um plano de carreira, um plano de vida para a criança, né? Não é só entrar, se divertir e ir embora. É tudo muito pensado. Os produtos são pensados. Tem um planejamento para desde o momento que a criança chega. Desde o momento que a criança inicia até o momento de atingir os estudos, aprender outros idiomas. Muito legal, isso é bem nesse caminho. Eu tive a oportunidade de visitar alguns CTs, né, durante esses 11 anos. E eu vi um que particularmente era muito bom, mas o tratamento com o atleta era algo assim que eu fiquei chocado. Tomar naquele lugar era vírgula, é daí para baixo. Nossa. E isso vindo de formadores, de treinadores, de adultos, falando com jovens, adolescentes em início de carreira. Eu falei, cara, se é o meu filho, eu tiro, eu vou embora. Porque eu não ia permitir que alguém lidasse com o meu filho daquela forma. Acho que você tocou num lugar bem delicado, porque quando a gente tá falando de sonho, que a gente tá ali no dia a dia, a gente se submete a muita coisa, né? E às vezes o pai e a mãe nem sabem o que tá acontecendo dentro da sua escolinha, né? Porque a criança, ela se isola também do pai e da mãe, porque ela quer viver aquele universo a todo custo, né? E, de qualquer modo, a educação não é só estratégica e voltada para o esporte. A gente tá falando de emoção, né? A emoção da preleção, quando você não é selecionado, é aquela que machuca. Você treinou a semana inteira, o professor não te chama. Eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho de vocês da academia do PSG, né? Eu acho que em clube de futebol também profissional, a criança ou adolescente, já chega com o peso de carregar o sonho até da família, que não é só por ele que está ali, né? Fernando. É exatamente isso. E esse peso a gente viu alguns craques, alguns talentos se perdendo, né? Então a gente tem a história do Adriano, né? O imperador, ele sempre carregou esse peso da família, uma vez que conquistou o objetivo dele, ele já começou a mudar um pouco a forma como ele olhava o futebol e o que ele estava disposto a viver, mas a gente vê muita história por aí, inclusive no cenário europeu, né? Vídeo agora, a gente teve um grande exemplo que foi o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior, ele é um cara que ele foi muito criticado na Europa, assim como o Endrick agora, que eu acho que se a formação do clube não ajudasse, mentalmente esses jogadores estariam perdidos, né? Verdade. Falta, né? Falta muito. A gente ainda está num nível muito elementar de iniciação esportiva, mas para a formação do atleta que quer ser profissional, precisa de uma formação mais global. Precisa que eles recebem lá, eles precisam de media training, precisam de psicologia, eles precisam de educação financeira, eles precisam de muito mais do que o treinamento esportivo. Perfeito. E o acolhimento, né? Também Um acolhimento de forma geral, né? Bom, a gente está aqui diante de uma mãe agora, né? Sim. Como que você acha que uma escolinha pode agregar para uma criança, Aninha? Cara, eu acho que, além o esporte, eu fui uma criança que pratiquei vários tipos de esportes. Posso não parecer, mas joguei vôlei, eu fiz natação, eu fiz balé, até corri provas a cavalo. Então, eu estava sempre ativa ali, e não só pelo gasto energético, que para criança é ótimo, né? Para os pais é maravilhoso. Quanto mais energia essa criança gastar numa atividade e dessa sair em casa, mas pela formação de caráter mesmo, de aprender a compartilhar também. Eu fiz muitas amizades, né, nessa minha adolescência, infância e adolescência ali, com essas minhas colegas dos esportes, assim, e trago esses benefícios até hoje. Então, até hoje eu trago coisas boas do balé, coisas boas do vôlei, coisas boas de quando eu corria a cavalo, enfim, né? Seja coragem, proatividade, socialização, né?
Enfim, empatia. Eu acho que o futebol ele é um combo, né, Igor? Assim, a gente vê em todos os momentos que o futebol ele tem mais erros do que acerto, né? E eu tenho uma frase que ficou na minha cabeça, até porque eu jogava bola, tá, gente? Eu não acredito assim, não, Iago. Ana, por favor, né? O treinador me falou, Iago, você tem em média 2 a 3 minutos com a bola no pé. O restante é pro time, né? E essa colaboração, como o PSG trabalha isso com os jogadores ali? Cara, a gente passa muito esse senso de equipe, até no extracampo também. A gente tem protocolos, a gente tem organizações onde os atletas são responsabilizados, então eles têm que perfilar para entrar em campo, eles têm que perfilar para sair, eles ajudam a recolher o material. Tem a figura do capitão todo treino, então ele tem determinadas responsabilidades de receber um atleta novo. Então, e claro, dentro do esporte também, sempre lidando com o coletivo, como eu falei no início, né, é o indivíduo, né, a serviço do todo, do coletivo. O esporte ele é muito bonito, mas a gente fala que não tem 10 jogadores à toa ali na linha e um goleiro, né? Então, se não andar junto, a gente acaba perdendo um pouquinho do que é o mais bonito do futebol, que é o tático, né? Eu acho que a Europa ela dá essa aula todos os anos, a gente viu os últimos campeonatos, inclusive a Copa do Mundo deixou claro isso. Não adianta você ser bom de bola, cracaço, se sua equipe não é organizada. Todo mundo chorou, né? Na Croácia, naquele momento em que o Neymar deixou claro que faltou um senso de coletividade, mais até do que de individualismo, que acabou tirando a gente da Copa, né? Gente, nós estamos aqui no nosso shopping, que é um open mall, um shopping a céu aberto. Temos natureza aqui dentro do mall e fora dele também, que é onde vai estar o campo de vocês, né? A escolinha. Eu quero saber de vocês qual foi o impacto, assim, a reação de vocês ao chegarem aqui e entenderem o nosso ecossistema. Porque nós somos um shopping com um parque que estamos trazendo a escola de vocês para dentro. Como que vocês receberam, né, esse espaço, assim? A primeira vez que a gente vem a Chapecó, na verdade, né? E o conceito que vocês trazem aqui pro mall é um conceito bem internacional, na verdade, né? A gente já viajou bastante. Verdade. Eu conheço muito os Estados Unidos, já muito malls. Então é um conceito bem familiar para mim, na verdade. E para o nosso conceito, para o nosso sistema de trabalho, que trabalha com uma escola de futebol premium, com uma classe, né, diferenciada de clientes, ele é muito bom, né? Porque ele vai englobar todo o ecossistema da família. Então o menino vai ter a escola, vai ter um ambiente seguro, vai ter um ambiente bonito, vai ter um ambiente, né, favorável para ele e para a família. Então, ele vai estar fazendo o futebol dele, a mãe vai estar fazendo as atividades dela, o pai também, a irmã que tiver vai ter outras escolas, vão ter outras escolas, né, balé. Vai ter balé, jiu-jitsu, beach tênis, paddle. E as compras, o cinema, o pula-pula e o trampolim, que é maneiríssimo, minha filha inclusive adora. Sua filha, você tem filhos? Eu tenho uma filha, Malu. Joga bola também? Papai te ama. Joga no PSG, pô. Joga no PSG, ela faz aula. Camisa 10? Ela dá nisso, cara, mas já assim, tem tino pra gol. Eu acho que ela vai ser mais defensora, cara. Mais zagueirona. Acho que ela vai gostar de estar mais ali, correndo atrás. Coitado dos atacantes, hein? E você, também tem filhos, Fernando? Tenho um filho de 10 anos. Joga bola também? Não é chegada a futebol, não. O que ele gosta? Parkour? Um esporte que tem origem francesa, né? É um esporte que se iniciou, né, na sua base, na periferia francesa, né? Que era utilizado ali pra galera se movimentar nas suas fugas, né? Sim. E depois virou filme, B3, pô, um esporte interessante, que legal, cara. Parkour, trilha. Não é muito chegada a futebol, né? E o pai vai por esse caminho também, vai com ela. Não, porque ele mora aqui em Santa Catarina, eu sou do Rio. Moro em Balneário Camboriú. Aí quando ele tá lá, que a gente tem um tempinho, ou quando eu venho pra cá, né? Tá aí, que legal essa pergunta agora. O que vocês sentiram diferente de Santa Catarina pro Rio? Como é que vocês enxergam o futebol nos dois cenários? Como é que vocês olham, assim, os dois estados? Em escola de futebol aqui, a nossa rede, por exemplo, vem crescendo muito mais em Santa Catarina atualmente. Que legal, cara. São 2 unidades em Florianópolis, uma em Garopaba, uma em Brusque, adoro Itapema, Garopaba. Praia Brava e Chapecó agora, que está em implantação com a gente. Legal, com esse universo já estabelecido em Santa Catarina, com esse crescimento exponencial, como é que ficam os torneios internos? Acontecem? Vocês têm uma programação para isso? Conta um pouquinho pra gente. Nós temos propostas locais, né, para não depender de outras escolas e outras situações. Então a gente promove alguns torneios, inclusive a gente tem
um torneio que ocorre todo final de mês, que a gente chama de Match Day. Então é um torneio que ocorre dentro das próprias turmas. Legal. A gente tem o torneio do final de semana, que é o Challenge, né, Paris Challenge. Alguns outros torneios de forma indireta e direta, interturmas, interturnos, enfim. Mas a gente tem os regionais e a gente tem o nacional. Inclusive já teve um regional agora, Taça Sul, no ano passado, vai ter esse ano de novo. Tipo uma taça da região. Isso, Exatamente. que Muito foi em maneiro. Floripa, vai ter a Festival também, que já é um conceito mais de evento. Mais né, de com ativação, diversão. show e tudo mais, mas tem o futebol também. Legal. E tem o nacional, né? A gente tem a Paris Cup Brasil, que o Diego, o diretor de eventos, ele promove, é um evento itinerante. Esse ano, Paris Cup provavelmente, Brasil. que Interessante. começou na França, né? Legal. Tem a World Cup, que é o Mundialito, que ocorre na França, que é o evento que eu vou agora em maio. Tem representantes do Brasil lá? A gente vai sempre com 3 seleções, né? O Sub-11, o Sub-13 e o 15 feminino. Já ganhamos alguma? Já somos os maiores campeões, somos penta. Amém, Senhor. Já batemos na trave algumas vezes, né? Tem mais títulos, mas faz Algumas parte nos do pênaltis, futebol. mas mesmo assim. E a vibração com a criançada é a mesma do adulto, né? Cara, Ou é até mais? O que você É acha? mais porque é um produto que não se compra, ele é conquistado. Você precisa ser aluno da PSG Academy, você precisa ser da equipe de competição, você precisa ir para a nacional, você precisa ser selecionado, Pra poder. ter as condições, porque é um produto caro também, mas não é um produto que você vá numa agência de viagem e compra. E você vai jogar o campeonato dentro de Poissy, que é o centro de treinamento hoje do Paris Saint-Germain, e as finais são dentro do Parque dos Príncipes. Meu Deus. Então, Cara, um isso é cenário muito que- legal, porque todas as crianças, todos os meninos que entram, com certeza, eles têm um pouco de sonho de ser um atleta do Paris Saint-Germain, assim, por um dia que seja, né? Ser um Exatamente. destaque. Então, vocês oferecerem essa oportunidade para eles, imagina, a criançada deve chegar lá e surtar. Falando em atletas de destaque, vamos fazer um bate-bola com eles pra ver se eles estão antenados? Vamos Vamos- pegar esse pessoal, vamos ver se eles Vamos- estão sabendo mesmo. Bate-bola rápido, assim, vamos lá. Lista pra gente aí alguns jogadores brasileiros que deram um show no Paris Saint-Germain. A gente tem, quero começar com o Nenê. O Nenê é nosso parceiro hoje, inclusive tá Nenê, aqui no que era do Juventude. Fluminense e foi pro sim. Juventude, né? Isso. Joga muita É bola. embaixador da joga. marca Nenê, atualmente. Nenê, nosso um abraço, embaixador. tamo junto, hein? Toda quinta-feira. É nóis. A gente já tem uma relação ainda com o Nenê. Vocês chamam ele de velhinho velhinho também? Não, a gente tem respeito pelo Porque Nenê. o cara, eu vou te falar, ele joga Vovô, bola. vovô. Vovô. Agora ele tá com esse apelido no time, joga muita bola. Não, hoje o Nenê é embaixador da PSG Academy Brasil, Isso. Que legal, cara. né? Faz algumas ações com a gente já. Nenê, muito bom. Tem o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, você sentiu essa presença dele lá? Cara, o Ronaldo é muito respeitado, por mais que tenha sido uma Pouco temporada tempo, né? curta, ele é muito respeitado. Ele fez, Pela magia, né? e ele colocou o PSG no cenário de destaque, né? E tem muita história legal, porque nesse período também tinha o Aloísio, né? Ele Também. jogou- Jogaram juntos, né? Eles fazem muita piada nos Ceará, podcasts. jogou lá, Ceará foi parceiro nosso também lá em Minas. Caramba. Acho que o Raí também teve uma O Raí Raí, também, o Raí, né? se eu não me engano, ele também é embaixador global, né? É. Do PSG, se eu Do não me engano. PSG. Tem o Pauleta, que é português, que é da PSG Academy, né, da Isso. escolinha. Mas o Raí, volta e meia, já encontrei com o Raí, inclusive, lá em... E como é que ele é? Ah, muita gente boa. Ele é Muita gente boa. tão maneiro quanto ele joga bola? É, cara, ele é um... Ele é o Salvando Ballack ímpar. brasileiro, né? A gente até associava os dois estilos de jogos, né? Que ele é um meio campista clássico, sem muita velocidade, mas com muita inteligência, né? Raí, um grande jogador. E nessa lista aí, a gente teve uma passagem que é sempre bom falar de polêmica, né, galera? Como é que tá o Neymar lá, a história dele? Como é que foi essa passagem? Afetou Cara, vocês foi no Brasil? Muito. Afetou muito? Muito. A gente teve alguns marcos, né, durante essa história. E foi a chegada da marca, né, fixa no país. Tiveram algumas outras marcas precursoras, mas que não ficaram. A gente hoje mantém e faz um bom trabalho durante tanto tempo. A gente teve a chegada do Neymar. Foi um Bom. absurdo de alunos. Eu Traiu acho que muito aluno, vendeu muito muita aluno. camisa, atraiu muito aluno. E foi um momento de expansão da escolinha de vocês? Foi uma expansão de números. Teve muita procura de aluno. Em termos de business, foi a chegada do Messi. O Messi é trouxe impressionante. Muita franquia, muito O melhor de muito todos os comercial. tempos, né? Neymar foi 17, né? 2017. se não me engano. 2017. Temporada curta também, né? E, Mas chegaram a primeira vez chegaram nas quartas, né? Da Champions.
E a gente chegou com o Neymar, a gente chegou na final, né? Na final, verdade. Chegou pro Bayern de 1 a 0, infelizmente. Verdade. Perdeu pro Bayern de 1 a 0, Bayern de Rafinha. Né? Enfim. E foi um caso de amor e ódio, né? Porque a gente esperava muito do Neymar, a gente esperava que o Neymar fosse trazer a Champions pra gente, que tá pra sair aí, cara, se tudo der certo. Tudo tá encaminhado. Um caminho bom. Mas foi isso, entendeu? Porque a gente sabia que ele podia entregar mais pro clube e ele acabou não entregando, mas a paixão pelo futebol do Neymar, esse DNA brasileiro que ele trouxe, que o Paris Saint-Germain tem esse histórico, Esse histórico, são muitos brasileiros. Com aquele sentimento de que faltou alguma coisa. Isso, mas ele era... Mas a gente tem hoje lá um grande... Na verdade são dois, né? Um inclusive era do meu time, né? Acho que o Thiago Silva teve uma grande passagem pelo Paris. E hoje a gente tem como principal exemplo lá o Marquinhos, né? Eu acho que além da faixa de capitão, ele transmite muito... Que é a pergunta que eu quero fazer para vocês, que é qual é o DNA do PSG? O que tá na programação de vocês? O que vocês passam para os atletas? Que é essa coisa da vibração, da raça, eu vejo isso muito presente. Isso, a gente tem alguns valores, né, que a gente trabalha, e o esforço é um deles. Dedicação ali. Dedicação, inteligência, elegância, esforço, são algumas coisas que a gente traz da cultura francesa, a gente traz pro clube, pro campo, e é bem difundido pelo próprio Paris Saint-Germain. É verdade. Né? Então, essa questão, então, você falou da tática, eles trazem essa questão da elegância, da moda de Paris, para a questão da organização e pela beleza do jogo tático, do jogo coletivo. Seria esse o presente que você gostaria de deixar para os chapecoenses, né? O que o PSG Academy gostaria de deixar aqui para Chapecó e para as crianças chapecoenses que vão fazer parte da escolinha? Cara, eu acho que pra gente é a formação de longo prazo. É crescer, é se desenvolver, é ser um cidadão, uma pessoa que respeite os outros, que goste do esforço, que goste do esporte, que goste da saúde, que goste da comunidade, né? E que vai se tornar uma boa pessoa, que vai estudar, que vai se formar. Porque o futebol ele é só uma das possibilidades que essas crianças têm. Na verdade, pelo público que a gente atende ali, o futebol ele é o que menos se procura, né? Na verdade, é mais essa questão de estar num ambiente sadio, de fazer amizade, de ser uma pessoa saudável e se desenvolver, né? Legal. Vamos pensar assim, falando de ações, né? O que é um cartão vermelho pro Igor na vida? Cara, eu vivo muito nesse ambiente de escola de futebol, e o cartão vermelho é a maneira que as pessoas hoje ainda se relacionam com o jogo, com o esporte. A pressão que eles colocam nas crianças, nos filhos, o xingamento, a pressão, né, e de botar de castigo, e de xingar não só o seu filho, de xingar o filho do outro que tá do lado. E às vezes é o pai também, tá ali gritando. Mas é o próprio pai, não é o torcedor, eles confundem, né? Eu já ouvi isso, mas eu sou torcida. Não, você não é torcida, você é o pai, você é formador. Exato, o pai é ambiente, formador. Você tá ali contribuindo com essa formação dessa criança. Então, a gente não aceita, inclusive é um termo que está no nosso contrato de quebra. De quebra. Bullying, xingamento, mau comportamento, agressão, tanto de pai quanto de atleta, é quebra de contrato. Impressionante essa forma de olhar algo que é sempre visto como relacionado a dinheiro, né? Que quando associa o dinheiro é mais permissivo, né? Para você, o que seria um cartão vermelho? Eu penso muito nessa linha também dos responsáveis, que são o espelho das crianças, né? E certas atitudes que tomam podem influenciar negativamente. Não somente ao próprio filho, à própria criança dele, mas também os outros. Bom, depois desse papo maravilhoso com essa dupla de boleiros aqui que, como a Ana disse, fizeram um belo golaço aqui no Pulse, nada mais justo do que aprender o grito de guerra do Paris, né, galera? Então, como é que funciona lá? Todo final de treino a gente reúne os meninos e puxa o grito de guerra, né? Então a gente ensina pra eles que é o Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ici, né? Aqui. Ici, aqui. C é, né? Que é esse C, aqui é Paris. Aqui é Paris. Ici c'est Paris. Paris. Ici c'est Paris. Cada aluno que veste a nossa marca, a nossa camisa, inclusive os alunos aqui de Chapecó, fazem parte de um pedacinho de Paris. Caramba! Então com vocês, 1, 2, 3. Ici c'est Paris!